Quero dizer para vocês, né, que vocês são mais que vencedoras em Cristo Jesus. E eu quero deixar uma palavra para vocês, né? Primeiro eu vou ler aqui Tito. Elas que forem entrando, se entrar mais alguém, vai acompanhando para fluir e não ficar enrolando muito. Está em Tito, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento do aparecimento glorioso do grande Deus, o nosso Salvador. Tem algumas traduções que falam aguardando a bendita esperança, o aparecimento glorioso do Senhor. Eu sei que está muito difícil, muito dolorido nós encararmos o luto, né? Não está sendo fácil. Essa semana eu falei para vocês no grupo que eu tive crise de pânico terrível, terrível. A crise de pânico, eu achei que eu fosse morrer. É uma sensação de morte terrível. E a carga que o luto nos traz, ela é muito grande. Eu tenho muita pena das pessoas que nivelam as viúvas por baixo, sabe? Como se as outras dores fossem maior. E só porque nós perdemos os nossos esposos, e não é um luto por filho ou coisas assim, ou outro luto, é pequeno, né? E cada luto é único, cada dor é única, e cada pessoa vive o luto e o processo de um jeito. E o que é mais importante nesse momento de luto, de dor que nós estamos vivendo, nessa fase tão difícil das nossas vidas, assim como o Tito diz, aguardar a bendita esperança, que é o aparecimento do Senhor Jesus, que é aquilo que eu sempre clamo com vocês, Maranata. Inclusive é a última oração da Bíblia. É uma semana pressão 14:9, dor forte. O luto, ele traz dores físicas, psicológicas e espirituais. É uma opressão muito grande, é uma pressão muito grande. Se nós não estivermos alicerçadas na palavra do Senhor, se nós não tivermos como nosso centro, no centro das nossas vidas, se não for Jesus, se não for a palavra do Senhor, se não for aguardar essa bendita esperança que é a vinda dele, não porque nós queremos encontrar os nossos esposos e nós clamássemos Maranata porque nós queremos isso, porque como eu já disse várias vezes no grupo, nós não podemos ter ídolos, muito menos fazer de nossos esposos ídolos. Pelo contrário, eles são os nossos amores, né? Meu esposo é meu eterno amor, é o meu xodó, é a minha vida, como eu dizia para ele, vida, e ele falava vida para mim, amor. Eles têm um lugar maravilhoso, um lugarzinho deles lá que a gente sempre vai cuidar, vai zelar. Eu creio que todas que estão no grupo, assim como eu, pensam e creem no amor eterno, que a gente pode sim sobreviver a esse luto e continuar amando nossos esposos, sim. Muitas pessoas vão falar que nós somos loucas, que nós precisamos de uma camisa de força, e que, como eu já ouvi, que estamos vivendo a vida de quem morreu. Só que como eu tenho como base e como fundamento da minha vida a palavra, e depois que o meu esposo partiu, é a palavra do Senhor que me guia ainda mais, porque eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas depois que o meu esposo partiu, e até mesmo quando nós estávamos em Blumenau, e aqui antes de ir para lá, com tudo o que aconteceu, com a doença dele se agravando, e não foi só uma doença, foi várias, né, concomitantemente,
a palavra foi que me sustentou o tempo todo. E quando meu esposo foi recolhido, ela é meu alicerce, ela é meu tudo. Deus é tudo para mim. Se não fosse a palavra, se não fosse eu estar todos os dias ouvindo pregações, tentando entender, sabe, assim, porque o que a gente precisa fazer? Olha, eu fugindo do assunto de novo. O que nós precisamos fazer? Não só porque se você é viúva, mas eu creio que todos nós, porque nós temos um chamado, ser filhos, sermos filhas, anunciar o evangelho. E o que nós precisamos entender? Que nós precisamos nos alicerçar na palavra, nos alicerçar naquilo que o evangelho diz. Evangelho, anunciar o evangelho é gritar em alta voz. Antigamente eu ouvi de uma pregação, se não me engano foi do Jesuscope, que eu gosto de ouvir muito. Anunciar é gritar boas novas, sabe? Jesus está voltando, anunciar, sabe? E em vez de você, agora falando para as viúvas de novo, ficar pensando na sua vida como se tivesse acabado, né? Não acabou. Então, quando falam assim, eu tô vivendo a vida de quem morreu, meu querido, meu esposo não morreu, né? Meu esposo, ele está hoje continua sendo ele, com consciência de quem ele é, porque Deus não criou robôs, né? Leia Lucas 16, que não é uma parábola, que você vai entender do que eu tô falando. Então, ele continua sendo o que ele é, né? Jesus, quando morreu, né? Quando ele veio, ele morreu e ressuscitou, ele continuou sendo Jesus, né? O que acontece com as pessoas é que elas idealizam, né, a eternidade como se todos nós fôssemos virar anjinhos e cantar aleluia o resto da nossa eternidade com roupinha branca. E não é assim. O reino é dos céus, mas ele não é nos céus. Então nós vamos continuar sendo quem nós somos. Nós vamos continuar tendo a nossa identidade em Cristo, porque dele viemos e para ele vamos voltar. Então nós somos chamados para ser filho e anunciar esse evangelho. Anunciar o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Anunciar que só morre aquele que não está em Cristo. Aquele que tem a sua vida, o seu umbigo grudadinho na terra. Sabe? Eu tenho muita pena, sabe, de pessoas que acreditam que o mundo oferece é o que há de melhor. E nós sabemos que, embora nós estamos neste mundo, nosso sistema, nós não vivemos para este mundo. Sim, nós temos que obedecer muitas das leis a nós impostas, né? Mas o próprio Jesus fala, dá a César o que é de César. Mas nós precisamos entender que o sistema deste mundo não pode nos dominar, né? Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele ama sim o mundo, mas não ama esse sistema. E esse sistema um dia vai ser aniquilado, não vai existir mais. Então você não pode basear a sua vida no que esse sistema te traz, porque o sistema deste mundo, o que ele quer? Tirar Deus do centro da sua vida, fazer com que você pense que só sua carne tem que ter prazer, que você tem que ter prazer acima de tudo. Gente, cada vez que passa, nós vemos tudo se encaminhando para o fim. Não o fim do mundo, mas o fim de uma sociedade que está cada vez mais corrompida, sabe? Então, quando a gente fala assim que precisamos viver para Cristo, é de verdade. É entendendo que há eternidade, que haverá uma restauração, inclusive deste mundo que nós vivemos, sabe? E haverá nações, e Jesus vai reinar com a gente. E sabe o que é mais triste quando eu falo assim? É saber que mesmo quando Cristo reinar, num reino milenar que é literal, né? E quando Cristo der a oportunidade de muitas pessoas reinarem com Ele, de conhecerem o seu reino perfeito, que não é um reino perfeito, se engana aquele que acha que o reino perfeito é esquerda ou de direita. Não, o reino perfeito será quando Jesus estiver reinando. E mesmo assim, quando Cristo estiver reinando entre nós, muitas pessoas vão escolher estar caminhando no caminho do mal. Mesmo assim. Então, infelizmente, há pessoas que já nascem predestinadas, vou colocar assim, tá?
a serem más. Mas você que sabe que você é dele, que a sua vida está alicerçada nele, coloque ele como o centro da sua vida. Seja você viúva, seja você não viúva, entenda que você é filha acima de viúva, acima de esposa, acima de mãe, acima de qualquer coisa. Você é filha do Senhor e você foi chamada para anunciar o Evangelho, sabe? A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Então, se você não entender que você precisa ter Deus como centro da sua vida e colocar a palavra de Deus como centro da sua vida e entender que tem que ter uma transformação, infelizmente você vai perecer, né? Então a gente precisa entender que sim, hoje você é viúva, né? Eu tô falando aqui direcionada a muitas viúvas que estão aqui, que, né, são do grupo Flores do Deserto, e eu acabei fazendo uma live aqui rapidinho para aquelas que não estiveram na reunião. Entrou mais pessoas. Boa noite para quem entrou, né? Jaque, Luma. Eu creio assim que mais do que tudo, gente, nós somos chamadas para ser filhas do Senhor, para ser filhos do Senhor, para anunciar o Evangelho da salvação. E entender que Deus deu para cada um uma porção, um talento, né? Lembra da parábola dos talentos. E você não pode desperdiçar esses talentos. Você não pode desperdiçar com satisfação da sua carne. Você tem que mortificar a sua carne dia a dia. É fácil? Não é. Sabe? Não é. Então, principalmente para as viúvas, que muitas delas se culpam ou culpam a Deus pela tragédia que estão vivendo, pela dor que estão sentindo, entenda que seu esposo, ele não se perdeu, sabe? Ele fechou os olhos aqui e abriu os olhos na eternidade. Para onde todos nós vamos ir hoje, um dia. Nossa, glória a Deus se fosse hoje, né? Muitas pessoas, desculpa pela minha falha, mas já vou abrir um parênteses aqui. Se Deus te levar hoje, se você for recolhido hoje, eu acho que não há coisa melhor do que abrir o olho na eternidade. E a escolha de abrir os olhos na eternidade, de estar com Cristo, né? A escolha que você tem que fazer é agora, sabe? Não espere para você fazer essa escolha no seu último suspirar, sabe? Não escolha para você escolher ter uma vida com Deus no último momento, sabe? Muitas pessoas, Lucas 16, a parábola de Rico e Lázaro, parábola não, que é uma história, se eu não me engano é Lucas 16. Eu não sei, gente, como a Luma bem sabe, eu não decoro o versículo, mas eu vou procurar aqui pra você, tá? Deixa eu só terminar aqui, para não interromper meu raciocínio aqui. O momento de você se encontrar com Cristo é agora. Muitas pessoas se perdem porque elas ficam nas distrações que o mundo dá. Eu sei que ouvir música do mundo é muito legal. Eu sei que beber uma cerveja de vez em quando deve ser muito legal. Eu sei que estar numa balada de vez em quando deve ser muito legal. A Bíblia não diz sobre isso ser pecado, né? Muitas pessoas falam assim. Mas tudo aquilo que me tira do centro da vontade do Senhor é pecado. Tudo aquilo que me coloca acima de Deus nas nossas vidas é pecado. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter uma transformação, né? Então, voltando a falar das viúvas, você não é uma coitada, você é uma serva do Senhor, você é uma filha do Senhor, você é uma guerreira do Senhor. Você está sendo chamada para um exército de mulheres para anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino, para clamar Maranata, porque o Senhor está voltando e não há mais tempo de nós ficarmos prostrados nas nossas próprias dores. Sim, vai ter momentos que nós vamos ficar tristes. Precisamos, tá chegando, Luma, precisamos ficar tristes, precisamos viver o nosso momento de tristeza. Óbvio, nós perdemos temporariamente, vamos colocar assim, o amor das nossas vidas
como eu costumo dizer, a minha metade, ela se foi. É óbvio que eu vou ter um momento que eu vou ficar chorando, que eu vou ficar triste, mas em nenhum momento eu posso culpar a Deus, me culpar, ou ficar com ódio de Deus, como eu vejo muitas meninas falando que tem ódio de Deus. Não. Pensa como um tempo que Deus colocou na tua vida para você se fortalecer nele, ter dependência nele. Muitas de nós éramos dependentes financeiramente, emocionalmente, fisicamente até dos nossos esposos. E Deus está dando um tempo para nós de valor, para nós sermos guiadas por Ele, pela palavra dele, para nós entendermos o que Ele quer das nossas vidas, a missão que nós temos das nossas vidas. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui querendo induzir vocês, porque o nosso grupo Flores do Deserto não é uma seita. Então eu não induzo vocês, vocês não podem casar nunca mais, tá? Eu, Juliana Navarro Correia, resolvi fazer um voto com o Senhor. Em nome de Jesus, eu vou levar esse voto adiante, porque eu não me vejo com nenhum outro homem. E é impensável para mim pensar nessa possibilidade de estar com outro homem. Então eu, Juliana Navarro Correia, creio que o amor é eterno. Creio que eu não tenho, é impensável eu pensar em um novo relacionamento. Mas isso não quer dizer que você tem que levar isso adiante, e eu respeito quem faça isso, tá? Eu não estou aqui querendo determinar isso pra sua vida, e nem estou aqui levantando uma seita de mulheres que não vão casar nunca mais, tá bom? Eu já ouvi isso essa semana e, pelo amor de Deus, eu só estou querendo dizer pra você que isso é o que eu creio. E eu creio que Deus une propósitos. E muitas mulheres do grupo pensam da mesma forma. Tem uns lá 60 meninas, não sei, 57. Eu acho que vai diminuindo conforme o propósito vai mudando. Que pensam da mesma forma. Que sim, nós podemos viver o nosso luto com fé, o nosso luto com Deus. Nós podemos sim ser aquelas viúvas que diz lá em Timóteo, que não nos entregamos ao que a carne quer. Que nós não nos entregamos às paixões, aos devaneios da nossa carne. Nós podemos sim viver para o Senhor. Viver uma vida celibatária. Porque nós podemos sim mortificar a nossa carne. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Quando ela diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, é debaixo desse sistema. Então há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Né? Então vamos parafrasear aqui: há tempo de casar, há tempo de ficar viúva, né? Há tempo de ter uma noite maravilhosa com o nosso amor, e há tempo agora de aquietar esse corpo que já teve muito prazer. Graças a Deus tivemos muito prazer. Pelo nome do Senhor, nós tivemos prazeres assim que não foram mundanos, que foi com nossos esposos, que hoje nós temos orgulho de dizer que nós tivemos com eles. Então nós não precisamos entregar os nossos corpos, a nossa vida, a paixões vazias, que só vai fomentar a nossa carência, que só vai trazer dano às nossas vidas, porque muitas se entregam a paixões que não vão trazer benefício nenhum, pelo contrário. Como nós vimos mesmo no grupo essa semana, um testemunho de uma mulher que ela se entregou a 1, a 2, a 3, gente, é laço. Né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso traz maldição, né? Eu creio que traz, sabe, assim, não que eu creia piamente nisso, né? Mas isso traz consequências pesadas para nós, porque, gente, não nascemos para viver só pela carne, aliás, não nascemos para viver pela carne. Embora somos carne, somos também espírito, e nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra. A nossa carne vai gritar, né? Muitas já têm 1 ano de viúva, outras têm 7 meses, outras têm, não sei, o tempo vai passar, né? Olha, eu mudando de assunto de novo. O tempo vai passar, né? E sim, o nosso corpo, ele vai gritar, né? Vai gritar, vai ter uma hora que o nosso corpo vai gritar. Porque a carência vai ser mais forte, né? Mas na palavra,
você vai encontrar forças para você superar isso. Para você entender que você pode sim ter uma vida celibatária, você pode sim viver sem sexo, você pode sim viver sem isso, né? E se você não conseguir viver sem, é preferível que você se case do que você se abrase, tá? Então, posicione-se no Senhor, peça a Ele direção, discernimento da sua vida. E outra coisa que eu preciso dizer para vocês, na minha live aleatória, que eu falo tudo de uma vez, não deixem que ninguém faça ou fale para vocês coisas que não façam sentido. Eu fiz até um Will Hills ontem que fala sobre isso. Não deixe ninguém falar o que você tem ou o que você não tem que fazer com a sua vida, tá? Você não pode permitir que ninguém fale o que você deve ou o que você não deve fazer. Ah, mas você é viúva, você devia se casar de novo. Ah, você é muito nova, você devia se casar de novo. Né? O problema é de quem? É meu ou seu? A vida é minha ou sua? Então, as pessoas, às vezes, elas em vez de ajudar, elas acabam atrapalhando. E querendo ou não, isso traz muita angústia para as viúvas. Então, para você que não é viúva e está na live, presta muita atenção no que você fala para uma viúva. Porque muitas de nós não queremos outro relacionamento. E às vezes entramos em relacionamentos furados porque ouvimos certo tipo de coisa, principalmente às vezes até de amiga, de pessoas que não entendem, né? Enfim. Então eu quero convidar quem não está no grupo Flores do Deserto a entrar no grupo Flores do Deserto. É um grupo que ali nós temos espaço para todas, né? Que não tem espaço às vezes de falar com um familiar ou com um amigo, porque muitos de nós vão achar a gente maluca, vão querer colocar uma camisa de força em nós. Mas a gente tá ali para uma abraçar a outra, curadas para curar, sabe? Transformadas para transformar, vivendo de fé em fé até que ele venha, sabe? É um grupo que não vai te induzir a ficar com outro homem, não vai te colocar esse posicionamento, mas se você daqui a um tempo você quiser, nós não vamos te julgar, tá? Mas é um grupo que te abraça, que te acolhe. Ali você pode falar, você pode chorar, você pode me chamar no particular para conversar. Estou ali disposta a conversar e ajudar todas vocês. Porque, gente, só um minutinho. Eu vou só pegar uma coisinha ali fora. Perdão, meninas, voltei. Ai, Luma, você disse que você sabia que ia chegar, né? Enfim. Como eu ia dizendo, então é um grupo que abraça vocês, que acolhe vocês, que vocês podem estar ali se sentindo acolhidas, amadas, sabe? Então, eu tô vendo muito testemunho, muito feedback muito bom, sabe? Hoje tivemos uma reunião muito produtiva, muito gostosa. É um grupo que tem me ajudado muito, sabe? Desde que o meu esposo foi recolhido por Deus e me veio essa missão de ajudar essas mulheres que, assim como eu, tiveram os seus sonhos rompidos, né? Porque quando meu esposo se foi,
Deus abençoe, minha amiga. Eu amo você. Quando meu esposo se foi, eu fiquei, sabe assim, eu perdi o chão, sabe? Porque eu sabia o tempo todo, sabe? Eu sabia. O tempo todo eu e meu esposo falávamos de como ia ser a cura dele, né? De como ele ia ser curado. Eu imaginava meu esposo morrendo, mas voltando, sabe? Acho que muitas de vocês já conhecem o meu testemunho de que eu imaginava que meu esposo iria voltar, como Lázaro voltou. Então, assim, depois, com o tempo, que eu fui entendendo que era para glória de Deus, porque era para a salvação dele, e depois Deus me confirmou num sonho que nós vamos nos reencontrar na nova terra, na nova Jerusalém, no reino restaurado, né? Mas até eu compreender isso, vindo com meu esposo de Blumenau, no carro da funerária, com meu esposo no caixão, demorou para eu, sabe assim, cair a ficha, né? Como diziam nos anos 90, para cair a ficha. Demorou muito. E aí, quando me veio no meu coração de eu vou fazer um grupo para ajudar mulheres, foi, sabe assim, algo realmente de Deus, porque muitas viúvas, elas pensam que só eu sou viúva, só eu tô sofrendo, só meu esposo morreu, só meu esposo se foi, o que eu faço agora? E não é assim, né? E quando nós vemos que outras estão sofrendo junto com a gente, que outras estão na mesma dor, sabe assim, a gente consegue se levantar. E a gente entende que realmente no mundo nós vamos ter as aflições, mas Deus nos sustenta a cada dia, a cada momento. Realmente, sabe assim, quando a gente está fraca, que a gente fica forte, porque é Deus que nos fortalece. No mundo nós não vamos encontrar essa fortaleza, no mundo nós não vamos encontrar essa força que Deus nos dá. Então assim, é muito, muito perfeito que Deus tem, qual é o trabalhar de Deus na minha vida, desde que meu esposo se foi, sabe? Aliás, desde que ele chegou na minha vida e até o momento que ele foi recolhido por Deus. E depois que ele se foi, fotos dele lendo Apocalipse, as músicas que vieram para mim, que fala sobre redenção, que fala sobre a vida do Senhor, de se preparar para esse tempo, enfim, tudo me posicionou para a eternidade. Eu falo que o meu esposo, apesar de tudo que nós vivemos, que foi um trabalhar de Deus na minha vida e na vida dele, sabe? Deus realmente nos amassou, nos triturou e nos moldou, nos posicionou para o reino, sabe assim, e hoje eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não estaria aqui falando para vocês com